São João capítulo 19, versículo 26 e 27 diz o seguinte: Ora, Jesus vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, também estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Palavras da salvação, graças a Deus, cremos e confessamos. Lindinhos, eis aí um mistério de fé, mas eis aí também um mandamento do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. João, aos pés da cruz, nos últimos instantes terrenos de Jesus Cristo, antes da sua morte e ressurreição, que viria 3 dias depois, eis que Jesus deu isso como um mandamento, como uma ordem, uma ordenança. João, ele representava ali a igreja, junto com Maria, a mãe do Senhor. A mãe do Senhor. Quando, gente, a Bíblia, ou nós chamamos Jesus de Senhor, nós entonamos a palavra Deus no Senhor. Sim, porque Jesus é o Senhor Deus. Então, quando afirmamos Jesus é o meu Senhor, isto é, Jesus é o meu Deus. Quando os apóstolos reconhecem Jesus depois ressuscitado, eles dizem: é o Senhor, é o Senhor. Eles reconhecem então que Jesus é Deus. E Jesus, na sua forma então humana, Deus ali na sua forma humana, antes de dar seu último suspiro, respiro e, enfim, morrer para ressuscitar, ele deu essa ordem: eis aí o teu filho. Claro, ele estava falando para sua mãe Maria. Eis aí a tua mãe. Ele estava dizendo para João: João, Maria a partir de agora é sua mãe. E aí diz o texto sagrado que João recebeu Maria. João recebeu Maria. Vamos só fazer essa leitura. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Ora, queridos, parece totalmente antagônico com o discurso dos falsos profetas. Os falsos profetas de hoje em dia, eles dizem: jogue Maria fora, tira Maria da sua vida. Tira Maria da sua casa, tira Maria da sua vida. Você conhece alguém que já mandou você tirar Maria da sua vida? Eu escutei até um sorrisinho assim, né? Não fala, mas já falaram, né? Você pode não ouvir. Mas você que tem alguém na sua família que se diz convertido, mas convertido àquela religião, que o pastor é um Deus, o que ele falar é aquilo mesmo, e não se duvida, e não se debate. O pastor falou, é ordem, é lei. É totalmente errado isso. Deus é somente Deus. O pastor, aí as pessoas acreditam, sei lá, pastor, sei lá o que, o nome, pode ser qualquer outro nome. Acreditam, tudo que o pastor falou, eles replicam aquilo.
e vem botar na sua cabeça: você tem que abandonar Maria, você tem que tirar Maria da sua vida. Não, meu filho. Jesus Cristo deu como mandamento: eis aí a tua mãe. Maria, eis aí a tua mãe. Eis aí o teu filho. Então nós temos, amados, não é que dar ouvido ao seu parente que, enfim, odeia Maria. Não. Ao seu marido, ou à sua esposa, ou ao seu vizinho que odeia, seu colega que odeia Nossa Senhora. Não, nós temos que dar ouvidos ao mandamento do Senhor, que foi o último mandamento que Ele nos deixou: eis aí a tua mãe, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Amém. João representava a igreja ali. João representava a igreja. Se tivesse os 12 apóstolos, Jesus ia dizer: eis aí a mãe de vocês. Mas só tinha um, só tinha João. Se tivesse ali 12, 30, 300, Jesus ia dizer: eis aí os teus filhos, receba. Então, amados, é questão de honra. Aqui na terra, uma família é constituída do marido, a mulher e os filhos. Marido, a mulher e os filhos. Ou vice-versa, mulher, o marido e os filhos. Lá nos céus, a família divina, ela tem uma formação um pouco diferente exatamente da humana, mas no mesmo sentido. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e Maria. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e Maria. Ora, o Espírito Santo envolveu Maria totalmente. Quando a Bíblia diz encobriu, a sombra do Altíssimo encobriu Maria. É uma forma lúdica, né, de dizer outras palavras. O Espírito Santo cobriu Maria, envolveu Maria totalmente, para que no ventre daquela moça, daquela mocinha virgem, pudesse então se formar o Deus Filho, nosso Senhor, nosso Senhor. E o próprio São João, ele nos faz uma advertência: cuidado com os falsos profetas. Eu vou até ler para vocês aqui, olha. 1 João, olha, são dois textos de São João, tá? Só que anos e anos separam. Esse texto de 1 João aqui, João já estava velhinho. Quando João recebe Maria, quando Jesus estava ali na cruz, e João estava ali de joelhos ali, junto de Maria, João ainda era novinho, talvez quase 20 anos. Agora ele já está com 60 e tantos anos. Então, muitos anos de suor, de desafios, de oração, de jejum, de lutas, separam o mesmo, né, esses episódios ou essas leituras. Aqui nós estamos na primeira epístola de São João, capítulo 4. E João diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Olha, os falsos profetas, os falsos cristãos,
já existiam desde os anos 60, 70 da cristandade. O diabo já levantava esses falsos cristãos. E se você depois pegar e for lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, que não dá tempo de a gente ler tudo, você vai ver João dizendo: acautelai-vos, tenham cuidado com os falsos profetas. Tenham cuidado com os falsos profetas. Reconheçam que os falsos profetas já estão no mundo. Você imagine, desde lá atrás, dos anos 70 da nossa era, já se levantavam os falsos profetas, que pegava o ensino dos apóstolos, que pegavam o ensino de Jesus e já deformavam. Veja, São João diz: olha, prove para ver se a pessoa realmente é de Jesus. Somente é de Jesus, é verdadeiro, aquele que reconhece que Jesus Cristo veio em carne. Ora, parece óbvio, Jesus Cristo veio em carne, todo mundo viu, parece óbvio, né? Mas aí existe, né, situações de tradução que às vezes deformam um pouquinho o original da palavra. O que João quer dizer: olha, os falsos apóstolos, os falsos profetas, eles não reconhecem que Deus esteve em carne entre nós e nasceu de Maria. É isso que ele quer dizer com esse texto que parece tão óbvio. O falso profeta, ele diz que acredita em Jesus, ele diz que tem Jesus, mas no entanto ele tem dificuldade de reconhecer essa verdade, que Deus Filho veio e se formou usando o ventre, as células de uma mulher. As células de uma mulher se formou. Então esta mulher, ela se tornou mãe de Deus. Então quem não professa Maria como mãe de Deus, não entende exatamente o que é isso. Não entende o que é isso. Jesus, Deus em carne e osso, vivendo entre nós. Se Jesus veio em carne, Deus veio, se formou em carne e osso, então ele fez questão, precisou ter uma mãe. E se Jesus era Deus, Maria é o quê? Mãe de quem? Mãe de Jesus, que é Deus. Mas o falso profeta não reconhece isso. E eis que São João diz isso, que essas pessoas, apesar de falar de Deus, apesar de orar, às vezes jejuar, às vezes até fazer milagre, mas na verdade essas pessoas são anticristo. Essas pessoas são anticristo. E mais do que nunca na face da terra surgiram os anticristos. Olha lá, se já não são maiores do que os seguidores verdadeiros de Cristo, viu? Porque eles têm uma lábia, eles enganam, eles falam, gritam, eles falam forte, eles dominam hoje em dia a televisão, o rádio, as mídias sociais. Mas o que define eles como anticristo é que eles têm dificuldade de confessar que Jesus, Deus, veio em carne e osso. Ora, se Deus então, Jesus, Deus, se formou ali, então Maria se torna mãe de Deus. Eles não reconhecem que Maria é mãe de Deus. Pelo contrário, eles detonam Maria, falam mal de Maria, odeiam Maria. São anticristo. Podem fazer o que quiserem, mas serão anticristo, porque tem dificuldade e não reconhece que Jesus Cristo é Deus, é o Senhor, e esteve em carne, e essa carne se formou no ventre de Maria.
E Jesus ressuscitou aquela carne que se formou no ventre de Maria. Jesus não subiu aos céus só em espírito. Deus é espírito, é. Mas quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou também seu corpo. Então aquele corpo gerado em Maria, sua mãe, este mesmo corpo está glorificado e está com Jesus por toda a eternidade. Jesus é Deus. Jesus utiliza esse corpo que ele ressuscitou, que ele glorificou, que ele levou aos céus, e está com ele esse corpo. Então, quem é mãe daquele corpo que Jesus está usando? Aquele corpo é Jesus. Mas o falso profeta não entende isso. O falso profeta não entende isso. O falso profeta, quando ele imagina Jesus só em espírito. Ele não reconhece que Jesus Cristo ressuscitou o próprio corpo, que ali tem a origem nas células que estava no corpo de Maria. Foram as células de Maria, com a unção do Espírito Santo, que formou aquele corpo glorioso, e que Jesus levou ele para os céus. Se o corpo não fosse importante, Jesus ressuscitaria e deixaria o corpo lá. Ó, gente, ele diria, está vendo? Aquele corpo que eu usei aqui, não presta para nada, tá lá, fica aí para vocês, deixam enterrado, e eu vou para o Pai. Mas não, Jesus, ele toda vez que apareceu pós-ressurreição, ele estava naquele corpo. Então Maria definitivamente é a mãe do Filho de Deus, a mãe de Deus Filho, portanto, a mãe de Deus. O falso profeta não reconhece isso. E é isso que João quer dizer ali, ó. Porque parece tão óbvio, né? O anticristo, ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne, isso é, ele não confessa que Deus veio em carne. Então, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a religião que criaram, que o homem criou, que não confessa que Maria é mãe de Deus, infelizmente, eles podem orar, eles podem jejuar, podem se acabar, se esgoelar, andar com Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo, pregar, gritar, curar, exorcizar, expulsar o demônio, mas continuarão sendo anticristo. Só aquele que confessa, Jesus veio em carne, Jesus levou essa mesma carne, esse mesmo corpo e o usa lá nos céus. E Maria é mãe desse corpo carnal e agora totalmente divino da parte de Deus. Então, quem não confessa que Maria é mãe de Deus, é anticristo. É anticristo, não creia. Gente, você imagine como Deus fica zangado, irado, suscita um ódio de Deus, porque hoje essas religiões anticristo, elas cresceram de um jeito, dominam a África, dominam parte da Ásia, parte da Europa, as Américas, nem se fala, América do Sul, América Central. Olha como surgiu, cada dia surgem novas religiões e atacando Nossa Senhora. Deus fica indignado, Jesus fica indignado e a própria mãe de Deus que está nos céus fica indignada. É por isso que surgem essas pestes. E tal foi que cresceu tanto essas igrejas anticristo, que aí Deus deixou surgir essa peste chamada Covid. É a indignação de Deus. Vamos orar. Reclina a sua cabeça. Feche os seus olhinhos. Reconheça Jesus.
Reconheça o Senhor. Reconheça Jesus, reconheça o Senhor. Quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas é do anticristo. Quem não confessa que Jesus Cristo, que Deus veio em carne, não é de Deus, mas é do anticristo. Nós temos que confessar, sim, Deus veio, se formou em carne, usando as células de uma mulher chamada Maria, de uma mocinha chamada, de uma virgem chamada Maria. E aquele corpo que Jesus usa lá nos céus, aquele corpo imaculado, aquele corpo santo, que Jesus usa nos céus, que Ele levou esse corpo para os céus, aquele corpo teve e tem uma mãe, é Maria. Jesus é Deus, Deus feito em carne entre nós. Senhor Deus, tem de misericórdia de nós. O mundo, Senhor, tem se voltado, o mundo tem se voltado contra a vossa mãe. As falsas religiões, anticristo está solta aí no mundo. O anticristo está solto no mundo e faz com que surja outras religiões e outras religiões, sempre com a doutrina anticristo. Falam que amam a Deus, ó Pai. Falam que amam Jesus, mas negam que Jesus é o Senhor Deus, que se fez carne a partir de uma mulher, e que esse corpo Ele utilizou. Esse corpo morreu, Ele ressuscitou, glorificou, santificou e levou para os céus, para junto de si. E aquele Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, do Deus Filho, está naquele corpo. E o corpo tem uma mãe. Ó Deus, obrigado, Senhor, que nos instrui, que nos completa. Que nós, Senhor, não sejamos picados pelo veneno do anticristo. Que a igreja não seja picada pelo veneno do anticristo. Obrigado, Jesus, por estar conosco, por nos instruir. Que o Senhor seja cada dia mais glorificado entre nós. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você assistiu Mensagem de Fé, Esperança e Salvação. Para que possamos continuar com estas mensagens, precisamos de sua ajuda em oração. E se puder, envie sua colaboração financeira agora pelo Pix. A chave para o envio é 41 988 11 43 38, que é o mesmo número de nosso WhatsApp. Você também pode se tornar associado ou até mesmo solicitar orações a qualquer momento. Muito obrigado.